fique por aqui porque a entrevista promete. A gente vai falar muito sobre China, sobre geopolítica. Então, agradecendo mais uma vez aqui a Andrea e também mandando aqui boa noite a toda a nossa comunidade. Já vou colocar aqui o professor na nossa tela. Deixa eu ver se está tudo certo. Muito boa noite, professor Evandro. Tudo bem com você? Consegue me ouvir? Consigo, Guilherme. Está me ouvindo bem? Te ouço muito bem, perfeitamente. Tá, qualquer problema com a conexão, você me fala que eu tento ver se eu resolvo por aqui. Tranquilo. Por enquanto tá dando tudo certinho. Bom, já introduzimos ele, mas, gente, nós temos aqui hoje o professor Evandro Meio Menezes de ruim, deixa eu Carvalho. tentar. Opa, teve algum probleminha aí, né? Tudo certo? Estou Eu acho que tentando resolver aqui, só uma. Acho que sem agora problema. talvez. Acho que deu uma travada aqui. Eu vou tirar ele da tela. E aí, a hora que tiver tudo certinho, a gente já volta aqui. Problemas de conexão. Mas tá tudo tranquilo por enquanto, gente. Enquanto isso, vamos ler aqui os comentários de vocês que estão conosco no Boa Noite 247. Luiz Pucinato mandando boa noite, Marco Polo Paladino. A gente tem aqui o Luiz dizendo que a internet está travando. E Silva Lilion, quando que a China deixou de ser pauta? Não, a gente sempre mantém a China na pauta. Acho que o professor tá tudo certo. Professor, você pode fazer um joinha se tiver tudo certo agora? Ou se ainda tá resolvendo alguma coisa? Ah, beleza. Então acho que agora já tá tudo certo. Vou colocar ele aqui na tela. Perfeito, professor. Agora resolveu. Espero que sim. Maravilha. Bom, primeiramente, então, muito boa noite. A gente tem aqui hoje, gente, um professor que é muito especialista em China, fala bastante sobre direito internacional, sobre relações internacionais, é professor da UF, Universidade Federal Fluminense, e da FGV. Enfim, é uma honra estar falando contigo aqui. E, professor, eu estava lendo no seu currículo, né, as universidades chinesas que você já esteve por lá como pesquisador, como professor. Só te compartilhar também, estive na China há pouco tempo, passei 8 meses na China. Hoje publiquei no Instagram do 247 um vídeo de uma visita que eu fiz lá à Universidade Normal de Beijing. E eu costumo dizer, né, só quem esteve na China consegue entender de fato um pouco como que é a China no mundo de hoje, né? É muito difícil explicar como a China se posiciona, as tomadas de decisões que a China faz. Enfim, e queria que você, então, introduzisse um pouco sobre essa sua experiência que você tem com a China, enfim, para a gente abrir a nossa conversa, porque a gente vai falar bastante sobre relações China-Brasil, China-Estados Unidos, mas abrir um pouco o microfone para você falar um pouco da sua relação com esse país. Ô, Guilherme, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Feliz em saber que você passou 8 meses. 8 meses já é um tempo bom, né, para ter uma leitura bacana, né, da experiência, do contato. Tem um grande amigo meu na Universidade Normal de Pequim, acho que você deve ter conhecido, o Wanlei, que é do Centro BRICS, né? Mas, enfim, na verdade, essa decisão minha de me dedicar, né, ao estudo da China, ela foi um processo um pouco natural. Na época do doutorado que eu fiz, foi na USP, eu já tinha me interessado bastante, né, pelo estudo, Guilherme, das culturas jurídicas não ocidentais, né? E, obviamente, eu terminei meu doutorado em 2005, mas porque eu me dedicava ao estudo de como os outros idiomas, além do inglês, na interpretação de tratados, poderiam impactar, né, no sentido da norma jurídica internacional. E aí fui estudar a papel da diplomacia, né, as diferenças culturais nessas relações internacionais. Então, meio que o direito internacional foi cada vez mais se entrecruzando com relações internacionais no sentido mais amplo. E, naturalmente, a ascensão econômica da China já me colocava uma questão do tipo como essa ascensão econômica chinesa poderia impactar tanto na cultura diplomática internacional a longo prazo, como também no próprio direito, a construção do direito internacional, nas práticas, né, do direito internacional e por aí vai. Então, esse foi um interesse meu, né, muito focado nisso. Porque quando a gente olha a história da China, ali no final do século XIX, início do século XX, que é muito interessante esse período, mesmo para entender a China hoje, né,
a gente vê o esforço que a China faz. Até a última dinastia, a dinastia Qin, ela já ali nos estertores, tentando sobreviver, né, fazer uma reforma, né, mudar um pouco para nada mudar, né, para continuar com o Império Qin, é o último, né, eles começam a entender que é preciso se adaptar ao mundo ao qual a cultura imperial chinesa não estava acostumada. Que mundo é esse? O mundo em que os estados estão em posição de igualdade soberana, não é? E aí os relatos, que eu até cito no meu livro, Guilherme, foi publicado no finalzinho do ano passado, né, o China, Tradição e Modernidade na Governança do País, relatos interessantíssimos, né, que os oficiais, os eruditos chineses, oficiais mais qualificados, eles se recusavam a servir como diplomata da China, por exemplo, na Europa, porque viu que quanto mais distante, né, mais bárbaro o país seria. O mais interessante era estar perto do centro do mundo, do poder ali, né, em Pequim, né? Mas aí os primeiros diplomatas chineses nessa época eram pessoas altamente cultas, né, dentro da filosofia da cultura chinesa, boas de se conversar e fazer trocas culturais, mas não tinham ainda os hábitos diplomáticos que foram aprendendo com o Ocidente, né? Que foi, na verdade, quem, vamos dizer assim, ditou e espalhou essa prática internacional pelo mundo. Isso em função, lá atrás, da industrialização e depois, né, entra no final do século XIX, né, vamos dizer assim, da Império Francês, o Britânico, né, e vem o século XX com os Estados Unidos. Então, o signo do Ocidente predominou nesse período, né? Mais recente. Aí, como será o mundo, então, com essa ascensão chinesa? E a gente vê hoje, né, a China, a maior parceira comercial de mais de uma centena de países pelo mundo, né? Uma ação muito propositiva nas organizações internacionais, com uma postura em defesa do multilateralismo, e, como disse o presidente chinês Xi Jinping no 19º Congresso do Partido, em 2018, já houve o 20º Congresso de 2022, mas foi no 19º, que ele fala, né, em oferecer para o mundo a sabedoria chinesa e a abordagem chinesa para resolver os problemas da humanidade. Veja, ele está falando em oferecer, né? Não está falando em exportar, implantar, né? A forceps, tal. Mas essa política externa chinesa hoje, ela é inédita em toda a história da China, porque é uma política externa propositiva, né? Ela vem com uma assinatura própria, com a iniciativa do Cinturão e Rota, ela vem com as iniciativas de desenvolvimento global, segurança global, civilização global, começa a apresentar certos códigos, né, de conduta, de linguagem, né, vai se construindo isso, né, num processo muito recente. Bom, e aí eu fui para a China, né, em 2013, fevereiro de 2013, Guilherme, e era para passar 1 ano e meio, fiquei 3 anos, até dezembro de 2015. O primeiro ano e meio na Faculdade de Direito da Universidade de Xangai de Finanças e Economia, e o segundo ano e meio na Universidade Fudan. E ali foi quando eles abriram o Centro BRICS, em julho, por ali, 2014. Eu fui o primeiro pesquisador estrangeiro, né, no Centro BRICS, quando o diretor era o professor agora aposentado Fan Youmin, o atual é o Shen Yi, amigo pessoal. Éramos pesquisadores ali juntos, né, na construção desse Centro BRICS. O Wan Lei, que eu mencionei no começo, também era pesquisador, depois ele foi para a Universidade Normal de Pequim, que também, ali a gente cria a Liga de Universidades dos Países BRICS, depois, inclusive, a própria Universidade Normal de Pequim, que vai fazer o lançamento oficial dessa liga no finalzinho de 2015. Eu volto para o Brasil. Em 2015 teve até um evento muito curioso, Guilherme. Pelo fato, talvez, de que 2014 teve eleição no Brasil, né? A presidenta Dilma foi reeleita, mas antes da eleição, eu tinha recebido muitos convites para dar palestras nas universidades chinesas. Aí o diretor eu sempre conto essa história, o diretor do Centro BRICS, o professor Fan Youmin, ele diz assim: Evandro, estamos recebendo muitos convites,
para que você dê palestra em várias universidades, em vários lugares da China. Foi bom que eu visitei muitas universidades na China, em várias províncias. Mas quando ele disse isso, eu disse: "Professor, eu não estudo o Brasil, né, eu não como é que eu vou falar do Brasil?" "Mas você é brasileiro." Eu disse: "É, mas para eu me sentir autorizado a falar do Brasil, eu devia ter estudado com mais profundidade o Brasil, ter lido os sociólogos todos, os historiadores todos, revisitar, né, ter visitado o meu país de ponta a ponta." Morei no Rio Grande do Sul 2 anos, São Paulo 2 anos, moro no Rio, sou de Recife, Pernambuco. Mas, enfim, aí eu tentei me esquivar, né, e ele disse: "Mas você é o único que vai saber mais de Brasil do que nós." É verdade. Bom, aí era um argumento forte. Então eu fiz alguma coisa, né, e saí dando palestras sobre o Brasil, mas foi uma experiência muito rica. E talvez por conta disso, no finalzinho de 2015 eu recebo um convite do governo central, do então primeiro-ministro Li Keqiang, para uma reunião que eles fizeram com 60 especialistas estrangeiros, dentre eles 2 prêmio Nobel, e eu fui um dos 60. Fiquei muito honrado, foi lá dentro da Assembleia Popular Nacional, no grande Salão do Povo, depois de um encontro, né, para falar sobre o mundo e como a China poderia contribuir para essas relações, construção para o desenvolvimento econômico, relações pacíficas e tal. E depois teve um jantar. Mas nesta reunião, ninguém podia entrar com o celular. E o curioso é que, felizmente, Guilherme, uma das poucas fotos que publicaram no site oficial do governo era exatamente uma que o Li Keqiang estava apertando minha mão, né. Então essa foto mudou a minha vida, vamos dizer assim, né. E aí foram surgindo convites, aquela coisa toda. De 2016 a 19 eu ia com muita frequência à China, tinha trazido para o Brasil desde 2015, né, fizemos o lançamento no Brasil da revista China Hoje, que é uma publicação do Grupo de Comunicações Internacionais da China, né, se me permite aqui fazer a divulgação do site, é chinahoje.net, né, que foi uma experiência também, tem sido uma experiência muito interessante, né, desse contato com as notícias diárias, as notícias do presente, né. E a pandemia, fiquei no Rio de Janeiro, né, seguindo o lockdown. Aí quando foi, 2023, eu volto para o que a gente chama de pós-doutorado, só que dessa vez na Universidade de Pequim, por um ano, né. E obviamente eu tinha muito, ou seja, praticamente 10 anos depois da primeira ida, né, porque foi em fevereiro de 2013 e eu volto em julho de 2023, setembro, desculpa, de 2023, e fico até julho de 2024, né, o ano acadêmico deles, né. E aí, Guilherme, eu sei que estou me estendendo muito, mas Mas era pode falar, era um professor, tá tá, interessante. era um outro momento, né, apesar de um curto espaço de tempo, né, 2015, quando eu deixo a China, era um Brasil. Aliás, quando eu chego na China, era um Brasil. Quando eu volto da China em dezembro de 2015, o Brasil já estava dando sinais de que a coisa estava muito esquisita aqui. A gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, eu acho que vale a pena, com um pelinho aqui, uma falar um pouco dessa diferença que eu senti. Mas aí o que acontece? Teve pandemia, teve o primeiro mandato do Trump, né, que foi um mandato, muito agressivo com os chineses, né, ao nomear a Covid-19 como vírus chinês. Isso é um golpe muito baixo dentro da política externa, porque, coloca-se a população chinesa como alvo, de uma postura Um de estereótipo, né, agressividade. uma Exato, né. Então, enfim, então quando eu volto em 2023, depois desses 2 eventos, né, de uns Estados Unidos completamente transformado, e até hoje está, protecionista, unilateralista, cada vez mais agressivo, né, e depois de uma pandemia, né, onde a China ficou no olho do furacão, né, e ao mesmo tempo também ela se esforçou para desenvolver diversas parcerias para colaborar no envio de insumos médicos e tal. E aí, de fato, havia uma certa diferença no ar, né. Obviamente, como tudo na China já tinha várias novidades,
Claro, muitas eu já acompanhava por conta dessas idas esporádicas para participar de seminário, enfim, até 2000, como eu falei, até 2019, né. Aí vem pandemia 2020, eu fico no Rio 2020, 21 e 22, 3 anos aqui. Eu até brinco dizendo que meu nível de mandarim caiu um pouco, porque foi o período inclusive que eu terminei de escrever o livro, quase, né, terminei. Fui na verdade terminar em Pequim, mas a leitura mais densa, aquela coisa toda, foi nesse período. E aí esse ano em Pequim foi interessantíssimo, né, porque é um outro mundo, né, que se descortina para todos nós, com novos desafios, e fui agraciado com a medalha da amizade do governo chinês, né. Foi uma notícia que para mim me deixou muito surpreso, porque é uma reconhecimento que eles dão a poucos, né, pesquisadores, enfim, A personalidades do mundo Dilma da ciência. Rousseff também, né? O caso da Dilma, vamos dizer assim, é um grauzinho acima, porque o dela é entregue pelo presidente chinês, né. E e é muito raro até ser entregue a estrangeiros, né. A que eu recebi também é do governo central, entregue pelo primeiro-ministro, no caso aí foi o Li Qiang, o atual, né, do terceiro mandato, mas quem entregou efetivamente foi a madame, Shen Yiqing. Ela é uma das do Conselho de Estado tem 3 conselheiros hoje, né, ela é um dos 3, né. Mas estava o Li Qiang, o primeiro-ministro, estava presente o Wang Yi, o ministro das Relações Exteriores, que é fantástico, um diplomata de altíssimo, nível, né, na história recente da China. Então, foi um momento, de muita emoção para mim, né, do reconhecimento desse trabalho, que até se sacramenta com assim, um livro, né, que eu escrevi pensando nos brasileiros e brasileiras, pensando, eu brinco dizendo o seguinte: "É o livro que eu queria ter lido quando eu fui em 2013", né. Mas claro que dentro desse processo todo há muita aprendizagem, né, Guilherme, porque a China, quando eu fui à China, né, eu fui muito, assim, uma página muito em branco. É diferente, por exemplo, dos meus alunos, né, da UF, da FGV, quando vão fazer intercâmbio para a China e tal, eu sempre procuro ter uma conversa com eles antes, né, já procuro, dar alguma, né, explicação, né, para não chegar lá completamente zerado, né. Comigo foi muito ali, claro, tinha lido muitas coisas, mas a maioria das coisas, dos livros sobre China eram livros escritos por ocidentais, então quando eu cheguei na China eu só queria saber de ler os chineses, de ler jornais chineses, de fazer amizade com os chineses, de conviver com os chineses, então eu ficava completamente fora eu evitava muito o circuito de estrangeiros, né. Os primeiros 3 anos eu morei em Xangai. Xangai é muito internacionalizada, né, mas também tem um lado bacana também, né. Tudo é novidade, né, você viveu isso nesses seus 8 meses lá, assim, tudo é informação nova. Não é só o idioma, que já é algo, extraordinário de se dedicar e estudar, que abre várias formas. É como você estudar, em alguma medida, essa comparação é terrível. Mas às vezes, quando a gente estuda até latim, né, a gente aprende um monte de coisa sobre o nosso idioma. No caso do chinês, é pra entender um pouco o modo de pensar do chinês, né, os provérbios chineses, a filosofia chinesa, ela abre, olha, ela realmente, nos coloca num outro contexto. E a relação com os chineses, ela aí é difícil de explicar isso, você viveu isso. Quando você realmente ali se relaciona, está ali no dia a dia, você percebe, que há formas distintas de pensar os problemas, de resolver os problemas, de encarar, uma determinada situação, né. Então, e quando eu falo também que tudo é informação, a alimentação, né, uma informação nova, os cheiros, né, são novos, a música, né, a musicalidade, os instrumentos, O o trânsito, os vocal, carros, como tudo tudo, funciona. É, tudo exato, é novo, as marcas, né, novas. exato. Então é muito interessante porque você é bombardeado, né, de muita
muita informação que, para quem gosta, né, de se lançar para reflexão e viver, né, esse tipo de experiência, é fantástico, né? E, de fato, isso produziu uma mudança muito grande. E aí, para terminar essa longa, né, mais do que introdução, Guilherme, aí qual é o grande problema, né? É que depois, quando você vive e estuda muito o país, é natural, você vem para o Brasil, e eu encontro um Brasil, quando eu volto no final de 2015, um Brasil cada vez mais, de certo modo, brutalizado, uma parte dele, né? Aí você sai de uma China onde a linguagem do sutil é importante, onde a compreensão da mensagem direta é importante, onde a compreensão do tempo do diálogo, da pausa, da conversa é importante, para um país que está vivendo uma sofreguidão, onde as pessoas não conseguem, você está tentando terminar um raciocínio, aí já é cortado ou é xingado, a política se torna completamente bruta, explícita, agressiva, isso nem está dentro do padrão de comportamento que a gente vê na China, né? Onde, inclusive, heranças do passado, a gente percebe, né, o respeito que o chinês tem à questão da idade, né, vamos dizer assim, da hierarquia pela idade, né, o respeito que se tem aos professores. Aí, isso tudo no Brasil, de repente, muda muito. Né? É como você sair de um lugar, né, que está um inverno rigoroso, vai para um lugar muito quente. Né? E então um choque térmico, vamos dizer assim, e aí você tem que se fazer se reprogramar quase novamente um reboot ali, né? Claro, eu sou brasileiro, não deixei de ser brasileiro, entendo muito bem da nossa cultura, mas é um brasileiro que tem camadas, né? Um brasileiro que é de Recife, né? Depois foi vivendo no Sul e tal, depois vai. Então, assim, e essa experiência é que mostra. Aí que acontece, quando as pessoas falam da China, às vezes dentro dessa visão rasa, né, estereotipada da China, e você vive e estuda mais, haverá sempre um porém. Né? Quando alguém fala de China, você não, olha assim, mas aí o que acontece? Num ambiente de muito conflito, né, polarizado, onde a extrema-direita ela elegeu, né, o comunismo como um inimigo a ser combatido, etc., no que você tenta explicar, e é difícil explicar em 140 caracteres, então qualquer debate complexo se perde no Twitter, né? Aí a pessoa já começa a taxar você de propagandista, porque foi abduzido, porque etc., porque isso, porque aquilo e tal. Então, é curioso, porque existe, né, uma tentativa frequente de não deixar, né, que se avance a compreensão sobre a China em níveis mais sofisticados. Felizmente, no Brasil, tem muita gente estudando agora a China, falando sobre China. Agora, a gente precisa dar alguns saltos de qualidade. Aqui eu volto para você, porque a gente não pode ficar falando de China apenas. Já eu estou, claro, estou só, né, de carros elétricos e capivaras, né? É E preciso Labubus. ir lá bubus, né? Então a gente precisa estudar mais, vivenciar mais, né? Sofisticar mais a reflexão. E, claro, tentar traduzir isso em linguagens mais simples também, para dialogar com as pessoas que têm um interesse inicial. Há que se ter compreensão de que ninguém, quanto tempo eu levei, né, para ter a compreensão que eu tenho hoje. Então, eu não posso exigir que uma pessoa que nunca foi ou que ficou pouco tempo tenha a mesma compreensão, né? Tem que ter essa como é que se diz assim, não é nem empatia, não é essa a palavra, né? Mas uma compreensão, uma abertura, né, afetuosa, né, para isso, né, de explicar, de entender. Só que uma parte das pessoas nem querem isso, né, elas querem criticar, querem, né, e aí dificulta bastante. Mas é interessante, acho que o processo, voltando ao primeiro assunto, do que pode vir a ser, né, o sistema internacional, a prática diplomática, as relações internacionais com essa ascensão econômica da China, da presença chinesa, é que é o meu foco de interesse dos estudos. E aprendo muito com todo mundo, aprendo muito, seja com chineses, seja com brasileiros que
que foi agora. Certamente você tem uma série de experiências para contar que serão formidáveis, né? Então, para quem gosta, né, de estudar culturas, ainda mais não ocidentais, né, a China é um desafio tremendo, como a Índia é, né, como estudar uma Turquia seria, né, e o Brasil precisa muito, né, dessa. Acho que o Brasil tem bastante material nas universidades sobre alguns países da África, né, acho que um conhecimento, né, de alguns países da África bem evoluído, e talvez muito menos de países asiáticos. Perfeito. Olha, professor, tanta coisa que eu queria acrescentar, uma pena que essa entrevista não é muito maior do Só, que eu gostaria só a que fosse. fala já tomou todo o tempo, né, Guilherme? Desculpe. Não tomou todo tempo, mas ainda dá tempo da gente discutir. Aí eu vou repassar uma pergunta dos colegas aqui, né, do nosso chat, que eu separei aqui, porque tem tudo a ver com o que eu queria falar também. Dentro disso que você falou, né, da dificuldade que é entender a China e, enfim, da complexidade do papel que a China ocupa no mundo atualmente. Você mencionou, por exemplo, né, as mudanças que você viu no Brasil, mas a China também passou por muitas. E eu pontuo, né, muitas mudanças, principalmente depois do início do mandato do Xi Jinping. Ele lança a iniciativa Cinturão em Rota, ele tem aquela ideia da comunidade de destino compartilhado, enfim, a nova política de relações exteriores que você mencionou também. E aí eu coloco aqui na nossa tela os seguintes comentários do nosso chat, né? Aqui, ó. Professor Evandro, como sabemos, os Estados Unidos vão ficar observando, não vão ficar só observando a ascensão chinesa. Como você acha que a China se prepara para o enfrentamento com o Império Lata Velha Atômica? Claro, ele usa esse termo, né? Mas também a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, né? Tá tendo agora, por exemplo, as negociações entre Estados Unidos e China para essa redução das tarifas que os Estados Unidos impuseram. Como você bem disse, o Trump foi muito agressivo no primeiro mandato, também está sendo agressivo nesse mandato. E aí eu reformulo a pergunta aqui do Adriano, que é o seguinte: você acha que os Estados Unidos vão comportar outra grande potência no mundo? Eles vão aceitar outra grande potência? Né? Os próprios chineses falam muito do Tucídides, né? O dilema de Tucídides e tudo mais. Como que você acha que... quais suas expectativas, por exemplo, para essa negociação de agora, envolvendo tecnologia, envolvendo sanções, enfim, tarifas, e a postura dos Estados Unidos como um todo quanto à China? Bom, veja só, eu acho que, primeiramente, está havendo uma mudança profunda na estrutura do sistema internacional. O que que significa isso, né? Naquela pirâmide de poder, né, onde você tem os Estados Unidos ocupando ali o cume desta pirâmide, né, como uma potência econômica e militar, né, e cultural, enfim, científica, mas que tem dados, sinais consistentes de que o poder que detinha, né, e que exercia, né, ali no final do século XX, não é mais o mesmo comparado hoje. Então, os Estados Unidos têm praticamente batido em retirada do multilateralismo, né? Em retirar, sobretudo o Trump fez isso, né? Retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, retirou de novo da Unesco, né? Congela o órgão de apelação da OMC, ameaça se retirar da Organização Mundial da Saúde, tem uma política bilateral extremamente agressiva, né? Que ele primeiro ameaça, né, o interlocutor, o Estado com qual quer negociar, ou impõe determinadas sanções, né? Ou que se pode chamar da linguagem soft, tarifas, né? Para que é como se ele estivesse ali testando, né, se vai ser um adversário onde ele deve jogar ainda mais duro ou um governante que vai assumir a condição desse outro Estado como um Estado tributário, um Estado vassalo dos Estados Unidos, enfim, né? Mas esse uso dessa força, né, faz os Estados Unidos perderem muita legitimidade no sistema internacional, né? Então, a longo prazo, isso é insustentável. E aí você tem um processo ainda inicial, mas que pode crescer de desdolarização,
né? Do ponto de vista do comércio, a China já é a maior potência comercial do mundo, já é a maior potência industrial, não é a maior potência militar, mas já tem uma estrutura militar suficiente para proteger seus interesses na sua região. Então, assim, de fato, a gente está assistindo o que é do ponto de vista da análise, né, um período muito interessante do ponto de vista, né, do observador, do analista, né, uma decadência do Império Americano, que não vai assistir isso sentada no seu trono e ceder o trono para a China pacificamente, né? Isso nem ocorreu da Inglaterra quando o cetro do poder, né, passou da Inglaterra para os Estados Unidos, né? Houve conflito entre os dois, muito embora, do ponto de vista da ordem internacional, ou seja, dos valores que sustentam a estabilidade do sistema internacional, dos valores, das práticas, etc., estamos num processo bem distinto daquele lá atrás, né, da mudança do poder da Inglaterra para os Estados Unidos, porque, de certo modo, ali ficava entre primos, vamos dizer assim, né, uma certa convergência do ponto de vista de visão de mundo ocidental. Agora não, né? A ascensão chinesa e ela se tornando a maior potência mundial, é, há, há, haverá reflexos em grande medida na ordem internacional, né? De certo modo, a China já está mostrando para o mundo como ela quer se posicionar no mundo, né? Como você falou, o conceito de comunidade de destino compartilhado para a humanidade, essas diversas iniciativas, como a iniciativa Cinturão e Rota, né, todas elas já é, de certo modo, um código diplomático novo, uma linguagem diplomática nova que está sendo posta, ou pelo menos nos termos chineses, que tem uma sofisticação ancorada na cultura chinesa e que precisa ser compreendida pelo Ocidente, que não tem inteligência para isso hoje, né? Para ter essa compreensão sofisticada. Então, quando se fala do conceito de comunidade, destino comum, compartilhado, baseado na noção de harmonia, que isso, na verdade, remonta a Lao Tse, quer dizer, a gente fala de harmonia, para um pessoal do Ocidente, é uma palavra bonitinha, né? Vamos aqui andar de mãos dadas. Né? Mas na filosofia chinesa tem uma profundidade interessantíssima, né? Essa expressão que remonta lá à filosofia chinesa. Então, você tem esse sistema internacional, ele está cheio de fissuras, né? E aí tem um estudo, Guilherme, acho que é da PwC, que faz esses estudos constantemente, que pode mudar, né? Porque a política é muito dinâmica, a realidade é muito dinâmica. Para 2050, e salvo engano, você tem, considerando o PIB e paridade de poder de compra, a China em primeiro lugar, Índia em segundo, veja, BRICS, Estados Unidos em terceiro, aí em quarto, Indonésia, BRICS, quinto acho que era a Rússia, sexto, ou quinto Brasil, sexto Rússia, depois vem México, ou não, Japão, depois México e por fim Inglaterra, Alemanha e Inglaterra. Então veja, isso já é uma mudança fantástica. Hoje o BRICS já tem um PIB maior que o G7, né? Então assim, isso já é um processo em curso de mudança dessa estrutura do sistema, né, com essas fissuras. Países, vamos colocar assim, não ocidentais, estão ascendendo nessa pirâmide e os países ocidentais que outrora no século XX praticamente dominavam, né, essa estrutura, o ápice desta pirâmide, agora estão indo para baixo. E mais uma vez, isso vai ter um reflexo, né, na ordem internacional, ou seja, nos valores, nas práticas, né, na linguagem, enfim. Agora, vamos lá. Aí, voltando à pergunta, né, que o Adriano, não sei, fez e você reformulou, né? A dúvida que fica é o seguinte: se Estados Unidos está, se há hoje um encaminhamento para um embate, seja ele qual for, entre Estados Unidos e China, já está em curso, né? Esse embate Estados Unidos e China, para os Estados Unidos, visando os Estados Unidos aí manterem a sua hegemonia global, porque de fato, né, exercia um poder
hegemônico, né, e está perdendo esse, do ponto de vista do comércio, já perdeu, né, essa hegemonia, ou se, essa é a questão, Guilherme, se na verdade o jogo já está jogado, os Estados Unidos já perderam, né, a possibilidade de exercer o domínio global e está agora, neste momento, tentando ter o controle de determinados espaços do mundo, né? Ou fortalecer ou salvar a sua influência onde já exercia, mas com receio de perder essa influência de uma vez por todas para a China. Quer dizer, o jogo meio que já está jogado e a China não será derrotada e os Estados Unidos está procurando, então, se organizar o seu poder para, quem sabe, no desejo deles, lá na frente, tentar novamente fazer uma segunda rodada de disputa com a China para afastar a China do horizonte, né? Ou da proximidade deste trono, né? Porque para poder ocupar ele também precisa ser a maior potência militar do mundo, né? Então, teve até um debate ontem que eu participei, houve essa discussão se é o século chinês. E até um dos participantes, amigo meu, Daniel Veras, falou: é o século multipolar. Eu acho que é melhor, assim, neste século XXI. Até porque, veja, a, a prioridade para a China, neste século o 21, eu fui querendo ler também os comentários, neste século XXI, é a conclusão da unificação do país, né? A questão de Taiwan, né, que ficou ali inconcluso, né, em aberto desde 1949 para cá. Então, isso não é nenhum segredo. Né? Até 2049, quando o Partido Comunista pretende celebrar o centenário da República Popular da China, o grande sonho chinês é concluir essa unificação. Né? Então, essa coisa de China imperial no século XXI, isso tudo é uma bobagem, né? Como muita gente aqui já sabe, os Estados Unidos têm 800 bases militares fora dos Estados Unidos, a China só tem uma em Nairobi. Então, assim, e a preocupação da China está ali, na Ásia, e a questão Taiwan para este século XXI, e naturalmente garantir procurar garantir os seus objetivos de desenvolvimento econômico para se tornar um país desenvolvido. Né? Tem metas e métricas para isso até chegar em 2049, quando vai celebrar esse segundo centenário. Então, enfim, isso é uma. Os Estados Unidos, de fato, estão muito incomodados. Eu acho que as democracias hoje, elas estão, não vamos generalizar, porque, como sempre falo, né, e há democracias e democracias, como há ditaduras e ditaduras, eu nunca coloco Estados Unidos e China na extremidade dessas duas categorias, às vezes estão muito próximos e às vezes até estão em polos invertidos, dependendo da perspectiva e aspectos que se olha, né? Então há uma complexidade muito grande. Mas os Estados Unidos e outras democracias como o Brasil, mas o que eu quero dizer é o seguinte: estão vivendo uma fase bem diferente daquela do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Porque a agenda democrática naquele momento ela se colocava com muita força, né? Dentro também de uma ideia de construção de uma nação, né? De uma perspectiva de reconstrução das nações depois da Segunda Guerra Mundial, onde a democracia ela tinha um apelo muito importante nesse processo, era um vetor, inclusive, de unidade nacional. Né? Hoje, os movimentos nazifascistas estão se locupletando das democracias e promovendo divisões internas. Né? Então, a democracia está frágil porque ela tem uma parte das lideranças políticas delas, na verdade, que não tem compromisso com ela, né? Tem compromisso com uma agenda muito privada, para além dos interesses nacionais. Basta ver o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Ele está contra o Brasil, né? Jogando claramente contra o Brasil em defesa de um projeto pessoal de poder, a família dele, o que seja. Quer dizer, você nem tem mais aqueles grupos políticos que estão. Até o próprio Trump, né? Talvez o interesse nacional para ele seja uma coisa secundária ou útil quando for importante para o exercício dele, do grupo dele no poder. Então, há muita fragilidade aí, né, nas democracias que acabaram abraçando muito o discurso liberal
o tipo sonho americano, né, da realização do projeto, cada um fazendo o seu projeto individual, vai gerar o suposto bem coletivo, né? E isso acabou gerando o quê? Uma soma de projetos individuais que, na verdade, estão anulando o crescimento de um, anula o crescimento dos outros, né? E a China vem com um projeto de Estado, de coletivo, mais organizado, mais estruturado, mais denso, né, mais planejado. É a volta de um Estado, né, mais racional, né, dentro da categoria de um povo, né, em torno de uma unidade nacional. Então uma lógica, né, que se contrapõe a essa perversão que se produziu no Ocidente, a ideia de unidade nacional, de interesse nacional, enfim. Então são projetos muito diferentes. Vai ser muito agora, ao mesmo tempo isso é uma oportunidade, né, para países como o Brasil de trazer para este mundo também a sua perspectiva, né, a sua abordagem, né, a sua sabedoria, e a gente discutir qual seria essa sabedoria brasileira, né? Onde é que ela está? Onde é que vamos encontrar? Eu não acho que não vamos encontrar olhando para aqueles que se acham herdeiros da Europa, né, da herança europeia. Não é por aí, né? Enfim, são reflexões aqui para a nossa conversa. Perfeito. E olha, você mencionou o Brasil, você me deu um bom gancho, né? Em determinado momento dessa sua resposta, você fala do BRICS, você cita a desdolarização, enfim, e como os BRICS já estão crescendo muito, vários países estão projetados aí para crescerem muito suas economias ao longo dos próximos anos. E aí, dentro desse grupo do BRICS, né, a gente tem uma presença muito forte do Brasil e da China, claro. E aí, o Brasil recentemente está sendo, né, se tornando um grandíssimo alvo dos Estados Unidos. Muita gente aponta, claro, tem a questão do Bolsonaro, né? Mas tem muita gente que aponta, por exemplo, que é porque o Brasil está querendo sancionar as big techs, ou porque o Brasil, por exemplo, está avançando na pauta da desdolarização. Eu queria perguntar para você, professor, como você acha que pode se dar, então, a cooperação da China com o Brasil agora, nesse novo termo dos BRICS? Porque, por exemplo, tem uma matéria aqui que a gente colocou no 247, né? Que a China fala em promover comércio com o Brasil diante do tarifaço dos Estados Unidos. Aí é o Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, ele diz: ó, a China está disposta a trabalhar junto com os países da América Latina e do BRICS, incluindo o Brasil, para defender conjuntamente o sistema multilateral centrado na OMC e para proteger a justiça e a equidade internacional. E aí, claro, cita aí, por exemplo, que a China valoriza a cooperação pragmática com o Brasil na área de aviação e em outros campos e está disposta a promovê-la com base em princípios do mercado. Como você acha que a China pode ajudar o Brasil a contornar esse imperialismo estadunidense? A China, ela, de certo modo, ela já tem um papel positivo, né, na economia brasileira, se a gente considerar que o Brasil se tornou, já há alguns anos, né, superavitário na balança comercial com a China. Né? O que se discute muitas vezes é o que o Brasil deveria fazer com uma parte desse superávit para poder, por exemplo, impulsionar novas tecnologias em parceria com os chineses, impulsionar a engenharia espacial, né? O setor de saúde de ponta. Então, tem muitos campos que poderiam ser explorados nessa parceria com a China. Mas, Guilherme, acho que o principal deles, e que eu realmente tenho ocupado espaços para falar disso, é o seguinte: olha só, veja, a gente tem que investir, o Brasil investir mais em pesquisa e desenvolvimento, né, no desenvolvimento de cérebros, né. Recentemente saiu uma matéria, né, o número de engenheiros no Brasil tem caído bastante, né, de matriculados nas universidades, né, uma quantidade irrisória, né. O Brasil vai ter um déficit muito grande, gigantesco de engenheiros, né. Isso é um problema nosso, né, do ponto de vista dos estímulos à educação, né. Não há como, no meu entendimento, Guilherme, desenvolver uma relação com a China, de que junto com essa relação com a China, a gente possa impulsionar o nosso desenvolvimento,
com o baixo investimento nas universidades e centros de pesquisa. Claro que houve um incremento com o governo Lula agora, não dá nem para comparar com o governo Bolsonaro, que foi um desastre. O que eu estou dizendo é que, para ter acompanhar, né, a gente, vamos colocar esses termos, surfar nesta onda bem, precisa colocar mais os centros de pesquisa das universidades neste diálogo com a China com mais força, né? Porque a China tem evoluído muito nisso. Então, acho que esse é um pouco quando a China fala, né, em ajudar, ou pelo menos, você, a sua pergunta, né, o que, é que a China pode ajudar, né, eu acho que é nesse campo da educação, da ciência, da pesquisa. Eles avançaram muito nisso, né? Os campi chineses são dignos, né? A cultura da educação, da pesquisa, né? Ela é muito importante. E eu diria até em coisas não tangíveis, né? A própria cultura chinesa com sua filosofia tem um elemento interessante do ponto de vista, vamos colocar assim, de uma certa de um culto pela ética, né? Obviamente que, como todo país, estatisticamente vai ter de tudo, né? De gênios a malfeitores, né? E se você tem 1,4 bilhão de pessoas, você vai ter mais gênios e também mais pessoas problemáticas. Então, é normal isso, né? Mas você tem uma aposta muito grande no cérebro na China, entendeu? O futuro está aí, o investimento, né, nesse setor. Então, o Brasil tinha que abraçar essa proposta, né, de da gente sair do grão para as mentes, né? Isso é muito importante para, inclusive, o Brasil, dos centros urbanos, que parece que está meio perdido, né? Então, esse é um ponto importante. E o outro ponto é que a gente deve entender que projetos de infraestrutura, como se fala, por exemplo, de uma ferrovia, né, não pode ser apenas ferrovias para transportar mercadorias. As próprias os trens bala na China, né, eles foram pensados também dentro de um projeto de conexão de cidades ou até mesmo desenvolvimento de áreas, né, que ainda não eram desenvolvidas. Então, é um conjunto, não é só transporte de mercadoria, né? E transporte de gente, mas também num contexto de desenvolvimento nacional, né? De interiorização do país. E é esse diálogo com a China, eu acho que a China hoje já chegou no ponto que se torna tendência. A gente tem que estudar a China agora, cada vez mais, né? O Brasil não é um país qualquer, né? É a sexta maior economia do mundo, aliás, agora a nona, desculpa, já foi sexta, né? Nona está entre as 10, do período Bolsonaro caiu para a 12ª, mas é o quinto maior território, sexta maior população, ou sétima agora, mas uma das 10. Então, um país de tamanho continental importante para a América do Sul. E aí vem a pergunta lá acho que é Adriano, que, né, essa, essa atitude, né, voltando à questão aí da política que você também mencionou, Guilherme, do Trump, contra o Brasil, né? Obviamente há várias leituras, todas elas muito pertinentes, que eu tenho acompanhado de diversas pessoas e analistas, né? Eu queria sublinhar uma que eu pessoalmente me preocupo muito com isso, né? E penso que é o seguinte: você tem uma chave de leitura, né? Que essa atitude do Trump ela está dentro de um contexto de uma preocupação de uma extrema direita que se articula internacionalmente, né? Então, ele usa, né? O tarifaço contra o Brasil, a pretexto de defender o Bolsonaro ou a pretexto de defender a liberdade de expressão no Brasil, etc. Mas olhando o próprio interesse dele, né, dentro das circunstâncias da realidade dele lá nos Estados Unidos, essa é, é uma é uma perspectiva importante de se ter em conta, né? Mas também tem uma outra perspectiva mais ampla que se relaciona também com esse contexto de guerra, né? Que a gente vive, né? Essa palavra guerra ela entrou no dicionário de uma vez por todas, né? Veja, a presença chinesa na América Latina e falando aqui do Brasil, né, que o Brasil tem uma preocupação ali de ter uma construção, né, de uma comunidade latino-americana de nações, mas sobretudo na América do Sul, né?
A presença chinesa aqui, ela é um vetor muito importante para a paz mundial. Por que eu estou dizendo isso? Você imagina se os Estados Unidos passam a ter todo o controle sobre a região. Fazer com que os Estados Unidos tenham todas as condições para a sua democracia lá, né? Alimentar a população estadunidense e, com isso, obviamente, evitar movimentos sociais contra o governo, etc. Todo mundo vai estar se alimentando, etc. Mas retirando os recursos, né, da América Latina e também recursos importantes para a guerra, né? Os minérios e terras raras que precisa para fazer a guerra. Então, os Estados Unidos controlando toda a América é uma má notícia para o mundo, que eu acho que os Estados Unidos vão se sentir muito mais fortes, né, para avançar no seu, na sua política externa belicista, que sempre marcou a política externa americana, né, a política externa bélica, né. Então, a presença chinesa e o aprofundamento das relações com a China, que elas são, em tudo por tudo, muito mais no campo da economia, né, do comércio, enfim, elas geram uma espécie de um dique de contenção dessa sanha bélica dos Estados Unidos para a manutenção do seu poder, né. E um Brasil soberano é uma é uma força benigna muito importante para a América do Sul. Em virtude do seu peso, né, eu sempre vou lembrar, né, o PIB de São Paulo é o PIB da Argentina, né, então o peso econômico do Brasil é significativo, né. Então, Guilherme, o momento é muito sério que estamos vivendo, ele não comporta, a alienação dessa realidade. Em alguma medida, vivemos um contexto de uma quase guerra mundial, mas com outros formatos, né. Isso exige, das populações que pensam, se tem algum compromisso com o futuro, com as novas gerações, um tipo de sacrifício, que no nosso caso, o que que é? Um engajamento maior na defesa da soberania do país, né? Um engajamento maior no compromisso, com a evolução do país, a evolução das mentes, com a produção, com o esclarecimento da situação atual. A gente precisa desse engajamento maior das pessoas, a criação dessa rede de solidariedade profunda em defesa do país, né. Eu não acho que isso a gente tem que esperar apenas de partido A, B e C, né. Isso pode vir de vários diversos setores da sociedade, né. Então a reconstrução, né, de um projeto, de nação, tendo como um grande valor a nossa diversidade, que temos no país, né. E o diálogo com a China acho que casa muito bem. Importante dizer que dentro do discurso da política externa chinesa há a defesa de uma maior democratização do sistema internacional. Então o paradoxo é que os países como Brasil, China, querem uma maior democratização do sistema internacional e os países do Ocidente que se dizem exemplos de democracia são muito autoritários no plano internacional, né. Basta ver, por exemplo, o que acontece em relação a Gaza e o silêncio profundo, né. O Macron agora que foi declarar, né, que França vai reconhecer Palestina como um estado. Mas depois de quantos milhares de mortos? É claro, antes tarde do que nunca, mas não é nobre, por um lado, isso aí. Já era para ter sido reconhecido há muito tempo, né. A Inglaterra, agora a última declaração de hoje é que está pensando, vai pensar. Ainda há ponderação em relação a isso? Que cálculo é esse? Então, assim, o Ocidente está desabando moralmente à vista de todos nós, né. A gente não pode culpar as gerações presentes pelos erros das gerações do passado, mas as gerações presentes do Ocidente estão cometendo erros crassos, né, estão elegendo um Trump, estão fazendo vista grossa para o genocídio em Gaza. Então, assim, há muitos problemas no mundo, muitos problemas internos em todos os países, né, mas é preciso que algumas balizas sejam colocadas no lugar, né, e lutar para isso, né.
tem certos consensos que precisam ser postos novamente, né? O respeito à igualdade soberana dos estados, né? Esse é um deles, né? Que tem que ser solução pacífica dos conflitos, inclusive está na nossa Constituição, os princípios que regem as nossas relações internacionais, né? Então, eu vejo que essa atitude do Donald Trump com o Brasil, ela se coloca num contexto, nessa leitura complexa, profunda, né? Mas claramente tem a ver, né, também com a ascensão chinesa. Né? Então, afastar essa presença chinesa, né, no Brasil é muito importante. E aí, Guilherme, só um comentário final. Eu acho que a China deveria, de certo modo, né, se permitir abrir mais. Eu acho que ela está começando a fazer isso, tá? Agora eu estou percebendo, mas teve um evento agora recente em São Paulo sobre direitos humanos. Eu recebi até uma delegação no Rio para discutir o tema da democracia com os chineses, né? Então eles estão debatendo o conceito, né, democracia de processo integral, e eles precisam discutir mais o sistema de governança da China, porque senão uma parte do Brasil vai continuar acreditando que comunista come criancinha, né? E não é só uma questão econômica a relação Brasil-China, porque eu vejo o agronegócio, ganham muito dinheiro com os chineses, falam bem de manhã quando fecham negócios e à noite fala mal, né? E apoiam os bolsonaristas, né? Que na época da eleição demonizam o comunismo, né? E estão implodindo a democracia por dentro, vão tomar elas ali, tentando tomar elas de assalto e colocando o comunismo chinês como bode expiatório. Né? Então, assim, acho que é hora também da gente falar, Guilherme, em socialismo, né? O socialismo chinês, discutir isso aí. Essas palavras que foram demonizadas no século XX, ali no período da Guerra Fria, talvez elas precisam ser discutidas com tranquilidade, né? Não se trata de revisitar, né, sentimentos ou coisas e tal, reeditar. O mundo é completamente outro. O socialismo da China tem uma outra característica. Eu lembro bem, né? Ali no século XX se dizia o seguinte: que democracia e capitalismo eram dois lados da mesma moeda e que socialismo tinha como outro lado da mesma moeda planejar economia estatal, né? O que a China prova é que o socialismo dela transa bem com o capitalismo, né? Com o comércio. O chinês mesmo diz: olha, a gente já fazia comércio antes do capitalismo existir. Né? Então, isso não é invenção dos capitalistas. Né? De outro lado, se falava que democracia era ali ligado à participação popular e que o socialismo era ligado ao autoritarismo, sem participação popular. O que a China tem feito é aumentar a, a, a participação popular no seu sistema político de consulta pública constante, ainda mais fazendo uso de tecnologias, né? Então ela tem colocado uma questão aí nesses binômios que foram muito comuns no século XX, no discurso oficial, e ela tem, olha, tanto que ela está discutindo o conceito de democracia de processo integral para dizer o seguinte: eu não estou bem na foto, mas vocês também não, né? Então, é basicamente isso. Direitos humanos, a gente não pode estar bem numa foto de uma determinada perspectiva, mas vocês também não, e tantas outras que a gente está bem, né? Então, ela de fato está entrando nesse debate e entrando sempre, agora, cada vez mais. Olha, para concluir, eu sempre digo isso, não concluo, né, Guilherme? O 20º Congresso do Partido foi em 2022, muito interessante. Né? Inclusive, foi o fio do meu livro. Aí eu disse: agora eu tenho que publicar meu livro logo, né? Que aí há uma declaração, né, de que a compreensão do partido, né, a declaração do partido, de que a compreensão do sistema político chinês, ela só é feita, né, colocando lado a lado o marxismo-leninismo e a fina tradição da cultura chinesa. Olha que interessante isso, né? Então a gente precisa. Teve muitos estudos marxistas-leninistas no século XX aqui no Brasil para interpretar, mas para entender a China tem que estudar isso aqui também. Exato. E é nisso que a gente falta muito, né? Que tem pouca compreensão, né? Então esse é preciso, realmente é um momento rico. A gente precisa discutir esses assuntos, né? Com abertura, com tranquilidade, para abrir, né? Perspectivas, para pensar este mundo contemporâneo, mas visando, sobretudo,
né, posicionar o país na melhor forma possível. E aí, Guilherme, eu que digo que vou terminar, nunca termino, vou deixar essa provocação aqui para quem nos acompanha. Guilherme, quanto mais eu estudo a filosofia chinesa e gosto, né, mais eu queria ter uma outra vida para me dedicar a estudar os povos originários brasileiros, que acho que muita coisa está ali. Muita coisa que eu li lá de Lao Tse, tem ensinamentos que eu olho isso aqui, a relação ser humano-natureza, está no discurso chinês, né, que vai buscar filósofos chineses, isso está aqui nos nossos povos originários, né. Então, acho que o Brasil que pode inspirar, né, a gente a pensar caminhos novos, é a gente revisitar aquele Brasil ali, que a gente desconhece, que também demos costas, né, demos as costas por força da colonização, né, que nos amputou a visão dos povos originários, que nos amputou a visão da América Latina e colocou um eclipse violento, né, no estudo de culturas não ocidentais. Né? Então, quanto mais a gente estudar culturas não ocidentais, olhar para os povos da América Latina e, sobretudo, os povos originários, a gente vai trazer novos elementos, né, para pensar a realidade de maneira imaginativa, com mais solidariedade, reconstrução, né, de um novo brasileiro ou uma nova brasileira. Está muito utopia isso aqui, não é? Mas a gente tem que fazer acreditar nisso, porque senão É vai ficar isso. insuportável, né? Vai ficar insuportável a nossa vida cotidiana. Perfeito. Professor, olha, primeiro, muito obrigado pela aula. Foi muito bom ter ouvido você falar, porque é muito engraçado. Quando eu falei no começo, né, que só indo para a China se entende a China, porque é exatamente o tipo de reflexão que eu tive durante esses meses que eu estive lá. Você falou tanta coisa que eu tava pensando, cara, eu tive esse exato mesmo pensamento. Inclusive esse de querer me aprofundar mais no Brasil. Eu senti até um pouco essa sua queixa, um pouco de, olha, querem que eu fale sobre o Brasil, eu nem conheço tanto o Brasil. Eu, por exemplo, eu conheci mais a China em 8 meses de China do que eu conheço do Brasil. Me levaram para tudo que é província lá. Eu conheço muito mais regiões da China do que eu conheço regiões do Brasil. E isso mostra o quanto eles pensam muito no país deles. É uma mentalidade muito diferente. Enfim, tem muita coisa que você falou que foi muito bom ter ouvido. Foi quase um processo terapêutico aqui agora que eu voltei. Faz pouco tempo, faz 2 semanas que eu voltei. Então ainda estou um pouco naquele baque, assim. Mas o nosso tempo acabou, não posso esgotar aqui, já começou outro programa. Mas Perfeito. muitíssimo obrigado. A porta está sempre aberta para você. Inclusive, vamos tentar fazer você participar do painel também, quando for possível, quando tiver temas pertinentes, que aí tem Florestan Fernandes, tem o Miola, tem a Tereza Cruvinel, enfim, muita gente boa, Mário Bacana. Vitor Santos. Mas é isso, professor. Muito obrigado e uma boa noite para você, viu? Eu que agradeço, Guilherme. Boa noite. Boa noite a todos aí que nos assistiram. A todos, valeu, Adriano. Valeu, um abraço. Valeu demais. Tchau, tchau, gente. Vamos aí com 22 horas.